Pelo avançar da hora, eu só pediria que a gente fosse bem sucinto, até porque a pergunta é bastante direta. São duas perguntas, né? A primeira pergunta se aplica, com exceção à Júlia, a doutora Júlia, porque trata do autoconhecimento, e tem uma específica para ela, se não escapar. Eu vou fazer as duas e aí a gente roda o microfone. Sobre o seu prisma, ou seja, o âmbito que cada um tratou, qual o gatilho mais comum ou mais relevante a ser monitorado? E como deve ser a abordagem sobre o ponto de vista, o acolhimento fraterno? Como que isso pode ser feito de forma mais profunda, mais efetiva? E para a doutora Júlia, que trata do autoconhecimento, no que tange o autoconhecimento, quanto ao autoconhecimento, qual a proposta ou a terapêutica mais eficaz para a prevenção daquele momento, daquele comportamento suicidário? Então, assim, eu vou responder como comecei, não é? Ou seja, para mim, a chave para todos nós é conhece-te a ti mesmo. O ama-te a ti mesmo vem depois, quando nos conhecermos. Se não conhecermos a nós mesmos, nunca nos poderemos amar, porque não sabemos amar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que realmente somos. E quando perdemos a nossa essência, afastamos daquilo que somos, não é? E vivemos uma vida errada, do outro lado da moeda, como eu expliquei, e sem essa chave, por isso a componente principal, o que eu faço é, ok, aquilo que ele está a sentir naquele momento, seja o sofrimento, depressão, ou um problema que ele está realmente a viver, pegando nas suas palavras a ilusão da mente, porque a mente, nós temos mais de 65 mil pensamentos diários, certo? Porque se nós estivermos com os olhos fechados, agora, neste momento, aqui ou agora, nós estamos aqui, o corpo está aqui, mas se eu fechar assim os olhos, a minha mente está em 1000 tarefas ao mesmo tempo, ela está em minha casa, nos meus filhos, está na comida, está lá fora, estou a dizer, tenho que ir à casa de banho, estou aflita, certo? Ela está sempre a falar. Das duas uma, ou nós observamos e somos observadores só dos nossos próprios pensamentos, e então percebemos que a mente só fala. E se nós seguirmos o que ela diz, leva-nos ao sofrimento. Então nós somos muito mais do que a mente. Nós somos seres espirituais, emocionais, intuitivos, que é a nossa primeira inteligência com a qual nós lidamos. Só que, entretanto, o homem começou a evoluir de uma forma, que foi a nossa própria escolha, em que pôs a mente a tomar decisões para tudo na vida. E a mente não é para tomarmos decisões, é para pormos as nossas decisões em práticas. Porque quando o ser humano, quando começou a sair das cavernas, ele não tinha a mente para utilizar, ele simplesmente era intuitivo. Ele sabia que, não é? Nós nascemos com a nossa consciência intuitiva, a nossa inteligência intuitiva, em que nos dizia que é um leão, ok, então vou fugir. É como os animais percebem qual é as plantas certas através da sua intuição, da sua inteligência, percebem o instinto, não é? Percebem qual é a planta que eles vão comer. Eles não sabem se aquilo vai nos fazer bem ou mal, é assim como nós também evoluímos. Daí a chave para mim é o autoconhecimento. Começar por aí, percebemos quem somos, para lidarmos com as nossas próprias características inatas e os nossos dons naturais, que são diferentes uns dos outros. Pode responder? Eu quero que... Voltando para a doutrina espírita, não é? Allan Kardec, a determinada altura, não é propriamente Kardec, é do espírito de Santo Agostinho, mas a seguir àquela questão 919 que nós falámos do conhece a ti mesmo, ele diz que, Santo Agostinho, que a educação é a chave do progresso, não é? Em relação ao homem. Então nós precisamos educar-nos. Não é só educar a parte da inteligência, do intelecto, porque na continuação que disse aqui a doutora Júlia, portanto o homem acabou por endeusar a razão, pô-la num pedestal, logo ajoelhou em baixo. E portanto nós agora estamos com esta necessidade, não é, de vir para o sentir, não é? A importância do sentir, das emoções, dos sentimentos, é fundamental. Então é a educação. E a educação
é a educação. Aqueles que, dentro do conhecimento que têm, vão transmitindo o que sabem a nível, por exemplo, do lar. Os pais vão passando, dentro daquilo que passaram para eles, o que eles, entretanto, adquiriram, o que eles pensam sobre a vida, o que eles possam estudar, investigar, e passam para os seus filhos, não é? E, portanto, a questão é, para além de ir à casa espírita, que tem aqui um processo educativo da alma, como há pouco falámos, que vai às causas, mas em determinadas alturas nós precisamos mesmo de uma ajuda profissional. Em alguns casos mais graves, medicamentosa, de caráter psiquiátrico, mas fazer um acompanhamento psicológico, às vezes só meia dúzia de sessões, mais coisa, menos coisa, dependendo da pessoa, é o suficiente para a pessoa tomar um pouco mais consciência de si própria, perceber-se melhor, não é? Porque é isso que nós temos necessidade. Portanto, a consciência é levar-nos a perceber melhor, portanto, como é que as coisas funcionam aqui dentro. Faz logo a diferença para nós passarmos a ver a vida de outra maneira. Porque não são os acontecimentos lá fora que nos perturbam. É a maneira como nós lidamos com eles, como é que nós os interpretamos. Para uns, aquilo é a pior desgraça que podia acontecer. Para outros, passam relativamente bem naquela situação. Então isto significa o quê? Que o estímulo, a situação, o acontecimento pode ser o mesmo para 2, 3, 4, 5 pessoas, mas cada uma delas vai lidar de forma diferente. Então depende dos recursos que nós temos aqui dentro para lidar com a situação. Então isto quer dizer o quê? Que nós constantemente temos que nos educar e aprender a lidar connosco. Por isso é que dissemos há pouco que a razão da vida é lidar connosco. É para isso que nós estamos cá, é lidar connosco. No final, à luz da doutrina espírita, para onde é que a gente caminha? Qual vai ser o nosso final? Nós próprios. Não vai ser outro. É nós mesmos. É chegarmos a nós, à essência. É só isso. E quando nós chegarmos à essência, quanto mais nós nos conhecermos, imaginem, mais conhecemos Deus. Porque nós somos sua obra. Conhecendo a sua obra, que eu sou, eu conheço o autor. Não é assim que a gente funciona a nível de literatura, por exemplo? Olha, isto foi escrito por essa de Queiroz. Porque é o estilo dessa de Queiroz. Então, conhecendo a obra, eu conheço o autor. Então, educação. Eu só ia deixar mais uma coisa que é, a nós, aquilo que eu acho que é, segundo a minha opinião, é que ensinaram-nos muito tempo a fazer o quê? A pirâmide podia ser em 3 coisas. A fazer, a ter, para ser. Mas está errado, é ao contrário. Agora temos que educar-nos a ser, para depois ter, para depois fazer. Certo? Assim, eu concordo, realmente. É o autoconhecimento. Nós temos que conhecermos as nossas emoções, os nossos sentimentos, saber como é que eles funcionam. É isso que acontece nas crianças que são vítimas de bullying e que deviam, e os bullies, como eu falei, que nós deveríamos era trabalhar com eles as emoções, desde o berço. Eles não conhecem, eles não sabem. Eu tive um medo que eu te perguntei a ele, mas estás triste? E ele, mas o que é estar triste? Quer dizer, o que é estar triste? É que o conceito que nós temos de tristeza, de alegria, ele não sabia o que era alegria. Eu pus umas figurazinhas e ele teve a ver, só assim é que ele percebeu que a tristeza era a tristeza e que a alegria era a alegria, porque ele não sabia. Quer dizer, e quando nós estamos a dizer que uma criança não sabe e nós exigimos da criança, quer dizer, isto aqui é complicado. Nós temos que ver conceitos, começar a ver estratégias de mudança e têm que ser os pais em casa, a família, os amigos, as pessoas mais próximas, porque é conhecendo as emoções, é percebendo como elas funcionam neles mesmos e depois também no pai, na mãe, porque nós vamos perceber isso. Então é meio caminho andado para quando nós formos para a escola, para os nossos locais de trabalho, depois
nós possamos saber lidar com esse tipo de situação. Ou seja, é o conhecimento, o autoconhecimento que é muito importante. Obrigada. Sim, o autoconhecimento é importante. Nós devemos conhecer para saber lidar com a nossa consciência, com a nossa mente, com as nossas emoções, que já foi aqui bastante frisado. Contudo, quando alguém está em sofrimento, o próprio pode não ter esses mecanismos de coping ou saber como usar sozinho. Portanto, é necessária uma abordagem multidisciplinar, não é? E pode ser psicofármacos, pode ser a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, da escola, do meio, da família. Portanto, há uma série da comunidade, tem que haver uma ajuda multidisciplinar para lidar com determinados entraves, com esta problemática também, quando a pessoa se depara com suicídio, e de facto promover o autoconhecimento, não é? Estudar para nos conhecermos e para gostarmos cada vez mais de nós. Só gostando cada vez mais de nós, vamos realmente gostar e apreciar as características do outro e no outro. Bom, tem mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Muito bem. Então, nós chegámos a abordar há pouco dizendo que a componente orgânica, neste caso a nível genético, ela é, portanto, um efeito. Ou seja, o espírito é que vai utilizar esses implementos do corpo físico. É ele que vai, portanto, ativar. Então, por outras palavras, o que eu quero dizer, quando a psicologia, mesmo na genética, etc., falam relativamente a haver ali uma linha hereditária, isso é real, visto pela parte da ciência. À luz da doutrina espírita, qual é a explicação? Espíritos afins. Há uma afinidade espiritual. E devido a essa afinidade, é que aqueles espíritos reencarnam naquelas famílias porque existe semelhança de características. Devido a que a afinidade é uma lei natural, tudo no universo, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, passando pelo homem, então nós atraímos e somos atraídos de acordo com determinadas características. Então, espíritos que no passado, por exemplo, tiveram experiências de suicídio, tendem, portanto, mais a poderem reencarnar através de famílias onde também há essa maior propensão ou predisposição para. Da mesma maneira que as outras doenças. Fala-se também a nível, portanto, das outras doenças, mesmo da parte depressiva, da parte, portanto, de outras perturbações psíquicas, não é? Haver uma hereditariedade. Agora, para nós espíritas, essa hereditariedade chama-se semelhança de características, afinidade entre os espíritos. Mais alguma pergunta? Por favor. Só uma, pode fazer todas. Ora bem, eu vou. Depende de como diz, nós ignoramos, omitimos. Quando isso acontece é porque nós não temos consciência verdadeiramente que aquela pessoa está naquele estado de sofrimento. Muitas das vezes não podemos responsabilizar-nos pelo ato em si, ou seja, cada pessoa tem uma escolha. E nós não podemos fazer nada. Independente, mesmo nós, psicólogos e terapeutas ou profissionais de saúde, que lidam com esse tipo de situações, muitas das vezes eu aprendi, foi das coisas que eu mais aprendi, é não me responsabilizar pela escolha daquela pessoa. Eu não a poder salvar. Se ela quisesse cometer esse tipo de suicídio, ela tem esse direito, entre aspas, não à lei de Deus, mas é o direito da escolha dela. Independentemente da explicação, se há uma predisposição genética, se ela não soube lidar com algumas situações dela mesma, independentemente disso tudo. Mas eu não posso assumir o ato daquela pessoa. Mesmo eu podia amarrá-la 24 horas, muitas das vezes, não é? Não vou estar com ela. Independentemente disso, ela pode ir à casa de banho a fazê-lo.
Só que às vezes sentimos-nos não, muitas das vezes fizeram-nos sentir durante muito tempo, às vezes apontam-nos a ideia de como, se tu estivesses esperto, se estivesses atenta, faz-nos sentir culpados. E não existe culpa. Simplesmente, quando nós ignoramos, simplesmente não estamos conscientes, porque também não estamos no sofrimento daquela pessoa. E há pouco eu estive a falar com a doutora Cláudia, e às vezes nós não percebemos o outro, a tal empatia, porque é difícil colocar-nos com algo que ainda não experienciamos. Então eu estou a mentir, literalmente, a mim mesmo e ao outro. Nós podemos ter compaixão, que é desejo de melhora. A dizer assim, sim, eu entendo o que está a passar, eu não entendo nada, eu não passei pelaquela experiência, eu não sei o sofrimento daquela pessoa, a não ser que ele passe por uma situação semelhante. E ainda assim, eu tenho outras características em que aquela situação em mim vai ter um impacto diferente na outra pessoa. Então não podemos dizer, sim, eu entendo perfeitamente. Eu não posso tornar empático daquilo que eu ainda não experienciei. Simplesmente posso ter compaixão e perceber que estou ali a apoiar naquilo que eu posso fazer enquanto ser humano. Tá bom? Eu rapidamente ia só, se a colega me permite, porque naquilo que disse foi importantíssimo, e eu aproveitava a boleia para só complementar uma coisinha que é muito importante para as pessoas, sejam familiares ou amigos, que têm entes queridos, portanto, que se suicidam. Que é precisamente a questão da culpa, não é? Se eu tivesse visto, mas porquê é que eu não vi? Mas onde é que eu estava? Etc. Aquilo que há pouco falámos do autoconhecimento é para nos ajudar também a perceber os nossos limites reais. Nós temos limites reais. Nós não somos Deus. Não temos presciência. Não sabemos, portanto, o que é que vai acontecer. Então, o autoconhecimento é também para eu reconhecer aqui os meus limites. Ok? Em vez, portanto, quando a pessoa fica culpada, isto é muito comum. Mas isto significa o quê? Falta de realismo. A pessoa está na ilusão, está na tal idealização que nós falamos. Se a gente quiser chamar isso por um nome próprio, conhecido assim, digamos assim, do comum dos mortais, chama-se orgulho. Orgulho. Culpa é o orgulho. E o orgulho é um estado de consciência onde as ilusões dominam. Ok? Desculpa. Existe uma coisa que nós, a dado momento, quando nos acontece alguma coisa ou alguém, nós sentimos culpados. Naquele momento, nós só tivemos o conhecimento para nos sentirmos culpados disto. Ou seja, nós quando tomamos alguma atitude, nós mais tarde vamos dizer assim, caramba, se eu soubesse, não agia assim. Só que nós esquecemos muitas vezes que nós naquele momento, quando tomamos aquela atitude, aquela decisão, nós só tínhamos conhecimento disto. Enquanto que mais tarde nós vamos ter conhecimento daquilo. Ou seja, nós não somos conhecedores de tudo que o mundo nos proporciona para tentarmos decidir naquele momento. Então, o que hoje nós achamos que somos culpados, com o autoconhecimento e com o perceber realmente que o ser humano é dinâmico, não é estático, nós mais tarde vamos perceber que realmente nós tomamos outra atitude, mas não podemos nos culpar, porque nós só tivemos conhecimento naquele momento daquela parte e não maior conhecimento. Era isso. Posso acrescentar? Claro que culpa a senhora nunca iria ter, mas se percebesse que alguém se estava a querer suicidar, foi o que eu percebi, se sentia culpa, certo? Sim, quer dizer, culpa não, mas pode mover recursos no sentido de ajudar. Agora, descartar, olhar para o lado, isso nunca, não é? Portanto, se eu tenho um familiar, um amigo, que eu sei que está em risco, eu tenho que me unir esforços no sentido de o ajudar, seja ligar para a família, amigos, hospital, qualquer coisa. Depende, também temos que mediar aqui o risco, não é? Agora, ignorar isso nunca. É uma vida, não é? É uma vida. Ignorar nunca. Relativamente à empatia, eu discordo um bocadinho
da Júlia e se calhar da Cláudia. É evidente que nós não podemos ter o conhecimento do mundo, não é? Mas criar empatia com o outro. Eu sou uma pessoa extremamente empática por natureza. Não é misturar-me com o outro, não é viver a dor do outro, porque eu tenho as minhas, o outro tem as dele, não é? São diferentes. Agora, eu consigo, porque eu sou capaz de perceber a dor do outro. Isso é empatia, está bem? Agora, se nós percebermos que há um risco grave de alguém estar a cometer um suicídio, nós temos que unir esforços no sentido de o evitar. Meus caros, eu acho que dessa forma a gente esgota a temática. Gosto muito da questão da empatia. Não consigo imaginar sentir a dor do outro, mas tento muito me colocar no lugar dele. Mas eu tenho muita dificuldade. O sapato é sempre diferente. Só para a gente dar uma sequência, e eu vou pedir ao Dr. Rui para fazer a prece de encerramento. E depois a gente segue para 3 linhas de aviso, mas são 3 linhas de um militar. Então são 3 linhas mesmo, tá? Então, a minha parte não vai atrasar, prometo. Meus caros, como eu falei, são 3 linhas. É para agradecer. Eu agradeço aos responsáveis pelas casas espíritas que permitiu a nossa entrada lá para divulgação. A Carla, metade desse evento, tem o seu trabalho de bastidor. Você me ajudou muito. A doutora Cláudia, que a gente complicou sua vida com essas questões do tempo e dos temas, né? Vai para cá, vem para lá, vem para cá. A doutora Júlia, pelo sacrifício de estar aqui ainda adoentada. Doutora Alice, tema tão espinhoso. Não é desculpa, não é pedir desculpa, é agradecimento. Rui, obrigado. Foi de pronto aceite. Obrigado. De Lisboa aqui, muito obrigado. Ao João, trabalha com a gente já há longo tempo, com as fotos. A N e ao Júlio pela gravação. A Lu, por tudo. Estava junto desde o início. A dona Samiro, a senhora Emília, a senhora Fatinha, a senhora Helena Magalhães, a senhora Eugênia Guimarães. Elas são as responsáveis que vocês vão usufruir agora. Já usufruíram um pouquinho, mas a melhor parte é agora. E ao Ivo, por ter comprado a ideia. Ao João e a Regina, pelo movimento todo com a criançada e a ajuda todo dia nas validações das mensagens, do conteúdo. E Helena, eu não posso nem citar seu nome, né? Porque fez o site, faz as fotos, filma. Não tem mais como agradecer. E obrigado absolutamente a todos vocês por terem vindo, tá? Espero que tenha sido útil. Obrigado.